Olá! Já te falaram que os benefícios do aparelho fixo transparente superam o valor do seu custo? Mas afinal, quanto custa um aparelho fixo transparente? Em primeiro lugar, é importante ponderar para vocês que na ortodontia existem diferentes tipos de aparelho que são utilizados em diferentes ocasiões ou para diferentes tratamentos. A gente começa com a ortopedia funcional dos maxilares, que é utilizada geralmente para crianças e adolescentes, ou seja, pacientes em crescimento. Na adolescência, ou seja, geralmente quando o paciente já trocou todos os dentes descidos ou os dentes de leite pelos dentes permanentes, a gente já pode iniciar o tratamento com aparelho fixo. Dentre os aparelhos fixos, existem o aparelho fixo metálico, que é o mais conhecido por todo mundo, e os aparelhos chamados aparelhos fixos estéticos. Dentre os aparelhos fixos estéticos, existem os aparelhos de porcelana e os aparelhos de safira. Mas qual é a diferença, então, entre o aparelho de porcelana e o aparelho de safira? Esses dois aparelhos, eles são considerados aparelhos estéticos, porque eles são transparentes e não vão aparecer no sorriso do paciente. Se o paciente fez a opção pela utilização do aparelho fixo, mas ele deseja um aparelho mais estético, mais discreto do que o aparelho fixo metálico, os aparelhos de porcelana ou o aparelho de safira são duas boas opções. Mas aí como que ele vai escolher entre o aparelho de porcelana ou o aparelho de safira? Quais são as principais diferenças aí entre esses dois aparelhos? O material em que é confeccionado esses aparelhos, eles são diferentes. O aparelho de porcelana ele é produzido com determinado material e o aparelho de safira com outro material, que é um material mais puro. Por isso que o aparelho de safira ele é muito mais translúcido, mais transparente ainda do que o aparelho de porcelana. No sorriso ele fica muito mais imperceptível do que o aparelho de porcelana. Além do que, uma característica que eu acho muito importante de diferença entre esses dois aparelhos é em relação à resistência à quebra. O aparelho de safira, eles possuem o formato da base diferenciado em relação ao aparelho de porcelana, portanto, eles são aparelhos que são mais difíceis quebrarem, O paciente, ele ali durante o dia a dia, na mastigação, não é tão fácil quebrar com determinados alimentos do que o aparelho de porcelana. O aparelho de porcelana, ele quebra com maior frequência. Isso é uma característica que a gente define e vê no nosso dia a dia. Então, se nós formos considerar qual que seria o melhor dentre as duas opções, ou o aparelho de safira ou o aparelho de porcelana, o aparelho de safira ele é um aparelho com maior qualidade, porque ele vai ser um aparelho com maior dificuldade de quebra na mastigação e ele vai ser um aparelho mais translúcido, mais transparente. No entanto, o aparelho de safira, ele é um aparelho com custo superior ao aparelho de porcelana, porque ele é fabricado com material de maior qualidade. A diferença não é tão significante, É necessário fazer a avaliação, ver com o ortodontista se há indicação para o aparelho estético, porque em alguns casos é muito importante ponderar isso. Alguns casos não podem ser tratados com o aparelho estético, nem com o aparelho de porcelana, nem com o aparelho de safira. Por exemplo, pacientes que precisam de cirurgia ortognática, precisam do tratamento ortodôntico associado ao tratamento cirúrgico, os cirurgiões eles não gostam dos aparelhos estéticos, porque eles são aparelhos que podem quebrar ali no momento da cirurgia. Então, para casos ortocirúrgicos, os aparelhos estéticos não são recomendados. Por isso, pessoal, que é muito importante sempre fazer a avaliação, com o ortodontista, que vai te explicar da melhor forma qual é a diferença entre os aparelhos e qual o aparelho que seria mais indicado para o seu caso.